Jesus disse para os discípulos: não vos deixarei órfãos. Vocês não ficarão órfãos. Isso é muito bom. Pois ele tinha dito para eles que ele ia partir em pouco tempo. E eles iam perder o seu companheirismo, iam perder a sua presença física. Mas que não se preocupasse. Ele rogaria ao Pai para que enviasse o outro Consolador. O outro Consolador. Isto coloca uma colocação interessante. O outro Consolador. Então Jesus disse que viria para nós um outro Consolador. Um outro Consolador. Pois Jesus tinha consciência que ele consolava as feridas do seu povo. Ele era o grande Consolador. Ele é aquele que traz a paz, que traz a união. Ele tinha consciência desse seu gesto aqui na terra. Então vamos ficar com esse lado. Jesus o Consolador. Mas agora ele tinha determinado para os seus discípulos que iria sair. Mas rogaria ao Pai que um outro Consolador ocupasse esse espaço que ele havia de deixar. Agora, uma questão eu ponho aqui. Quão pouco em nossos dias nós conhecemos desse outro Consolador, do Espírito Santo. Eu vivi dias, hoje já estou de idade, estou velho, e não me ensinaram nada do Consolador. Me disseram apenas que existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E as mensagens cristocêntricas. Só Cristo. Não ensinaram que Cristo deixou o outro Consolador. Agora pensa, uma pessoa que não tem conhecimento do Espírito Santo. Calcule, veja a pessoa que não tem conhecimento do Espírito Santo, por que caminhos que ela vai andar. Uma vai andar no caminho do desamparo, no caminho da tristeza, no caminho das aflições, no caminho das expectativas tristes. Por quê? Porque ela não tem o outro Consolador. Jesus Cristo era o Consolador enquanto estava aqui na terra para os seus discípulos. Com eles, com Jesus, ele tinha uma luz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Enquanto essa luz brilhou, os discípulos se alegraram nele. Os discípulos viram coisas maravilhosas através dessa luz. Os discípulos viram o poder sobrenatural de Deus aqui nessa terra. Que passagem bonita! Ver Jesus andando sobre as águas. Na noite, Jesus andando sobre as águas. E esta visão de Jesus andando sobre as águas, o que é que trouxe para o olhar dos seres humanos, dos discípulos? Jesus andando sobre as águas à noite. O que é que eles vão ver? Vão ver um vulto. E quando a pessoa vê um vulto, naquela época, pensava-se em fantasmas. Coisa terrível. O que se apoderou então do espírito deles? O espírito do medo, temor, fantasma. A ideia de espírito traz ideia de fantasma.
de fantasma assusta qualquer um. E os discípulos ficaram como? Assustados. Pois viram, andando sobre as águas, um vulto. Estavam vendo a medida do sobrenatural de Deus aqui na terra. Até que então, ele se apresentou. Aí eles confiaram. É o Mestre. Então houve alegria e gozijo nos seus corações. Eles viram coisas sobrenaturais através desse Consolador. Eles viram a ressurreição de Lázaro. Alguém que estava morto há 4 dias. Do ponto de vista da medicina, não há mais reparo. Não há mais reparo. A pessoa 4 dias morta, não há mais reparo do ponto de vista da medicina, da ciência. Mas Jesus, pela fé, usando a fé, trouxe o sobrenatural. Mostrou que o sobrenatural existe. Trouxe o poder de Deus. E dos mortos, trouxe Lázaro. Voltou à vida. Voltou à vida. Os discípulos tiveram oportunidade, com o primeiro Consolador, Jesus Cristo, ver o sobrenatural diante dos seus olhos. O poder sobrenatural de Deus. Que privilégio, não é? Mas Jesus, ao partir, disse: eu vou ter que partir. Mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sem companheiro. Vocês vão ter um companheiro. Eu vou pedir ao Pai, Ele vai enviar o outro Consolador, outro companheiro. O outro companheiro. Meus queridos, é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade, assim que a gente fala, né? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o outro companheiro. E ele veio para ficar. E ele vai ficar para sempre. Agora, esse companheiro veio para ficar. E ele pode estar em volta de nós e dentro de nós. Olha que coisa. Mas como vamos saber isso? Tem um método, mas tem que ser ensinado. Se não se passar o caminho certo, jamais nos aperceberemos da existência desse outro Consolador, desse outro companheiro. Pois Jesus foi o primeiro companheiro. Ele andou com os discípulos e era a alegria, o júbilo dos discípulos. Mas não nos deixou órfãos. Ele rogou ao Pai e veio o outro companheiro. Está aqui na terra. Mas já se passaram 2000 anos. E ainda a humanidade não conhece muito sobre esse companheiro, não conhece nada. Essa mensagem está despontando neste século. Começou no século passado. Mas não teve a devida divulgação. Mas quem sabe hoje, os nossos estudiosos, levantem seus olhos para este olhar do novo Consolador, olhar do outro Consolador, do outro companheiro, que Jesus Cristo deixou aqui na terra em seu lugar. Temos que levantar nossos olhos para o Espírito Santo. Temos que olhar qual é a sua função. Onde ele vive. Mas para que isto aconteça, tem que haver conhecimento. E a gente cai aquilo do que as Escrituras dizem. Meu povo morre por falta de conhecimento. Meu povo morre por falta de conhecimento.
Por que o povo morre? O povo morre porque fica separado de Deus. Qual é a causa que o povo fica separado de Deus? É a falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que indicar a fonte. Hoje estamos num grande abismo. Nos colocam que conhecer a Deus, você só pode conhecer dentro de um espírito igrejeiro. A fonte para você conhecer a Deus é dentro do espírito igrejeiro em nossa época. Mas as Escrituras Sagradas advertem do perigo de tomar essa fonte igrejeira como a nossa base. Pois Jesus Cristo disse que 50% das igrejas vão para o inferno. Jesus Cristo falou isso bem claro. Elas irão encontrar as portas fechadas. 50% das igrejas vão encontrar as portas da eternidade fechadas para ela. Isso dá um desespero no coração. A pessoa está dentro da igreja, está cantando, está louvando, mas o céu não está vendo não está ouvindo as suas orações. E quando elas chegarem na eternidade, elas vão ver isso que eu estou colocando aqui, que as Escrituras colocam, que Jesus Cristo colocou. Eles vão perguntar: nós chegamos, nós estamos aqui, vão bater a porta está fechada. Vão do outro lado e uma voz diz: eu nunca vi vocês, eu não conheço vocês. Elas vão tomar um tremendo susto. Vai ser a terceira decepção delas. Que já tiveram uma quando viram sua lâmpada que não iluminava. A lâmpada era iluminada pela sabedoria humana, pelo talento humano. Mas no caminho do céu, o talento humano é zero, é escuridão. O caminho do homem não é o caminho de Deus. Foi a decepção delas. Sua lâmpada sua lâmpada não iluminou. Já pensou? E a segunda decepção, encontra a porta fechada. Encontraram a porta do céu fechada. E a terceira decepção. A segunda decepção, encontraram a porta fechada. A terceira decepção: eu nunca vi vocês, eu não conheço. Quer dizer, toda a obra que elas fizeram durante sua vida, resultado não valeu nada, não era visto, não era contemplado pelo céu. Elas estavam sendo enganadas. E quem as enganava? Os seus sacerdotes, os seus líderes religiosos, os seus pastores. Não estavam dando do vinho da vida. Não era vinho alimentado pelo Espírito Santo, era vinho alimentado pela sabedoria humana, pela força humana, pelo talento humano. Essa luz humana não ilumina a candeia divina. E quem é a candeia divina? A candeia divina é a Escritura Sagrada. Somente o Consolador, ele pode iluminar com perfeição a candeia divina. E somente com a luz do Consolador nós venceremos as trevas finais e chegaremos com as portas ainda estando abertas. Que luz nós temos? Qual a luz que está nos guiando neste mundo? Pois nesse mundo temos que ter conhecimento, mas temos que estar atrelado no conhecimento certo. E qual é o conhecimento certo? É o conhecimento revelado pelo Espírito Santo. Essa aqui é a boa nova que fica, não é? É o conhecimento revelado pelo Espírito Santo. Ele é que compartilha Deus conosco. Essa é a boa nova. Queremos ter amizade com Deus? Só através do Espírito Santo. Ele compartilha Deus conosco. É uma boa nova, né? É uma boa nova. O Espírito Santo é aquele que compartilha Deus conosco.